Olá pessoal, eu aqui de novo, só que dessa vez para discutir, conversar, falar da Lei Orgânica da Saúde 8.080, tá bom? Didaticamente, e para facilitar também o aprendizado de vocês, eu dividi em três partes. Então a aula 4 é dividida em parte 1, parte 2, parte 3. Então, por que isso? É uma pausa para vocês, né? Apreenderem e aprenderem. Decorar muitas vezes não ajuda muito, ainda mais quando uma lei é tão extensa como a Lei 8.080 e ela é cobrada de várias formas nas provas, tá certo? Então, a nossa aula 4 do módulo 1, Lei 8.080, eu gravei parte 1 e sinalizei os seguintes artigos. Vamos acompanhar aqui. Do artigo 1º ao 7º, sendo que o 7º artigo é um dos artigos mais importantes em prova, porque ele versa sobre os princípios do SUS, tá bom? Vamos lá, Lei 8.080, foca em mim, tá? Vou dar uma pausa depois, parte 2, pausa, parte 3. E vocês vão fazer a mesma coisa. Estudar o artigo 7, até de 1 ao 7º, ler, depois ver a videoaula da parte de 1 ao 7º. Depois, ler a parte do 7º ao 14º e para. Vem ver a vídeo e depois a última parte, tá certo? Porque isso facilita você memorizar e não ler. Aqui estão todos os artigos, incisos. Eu não trabalho com lei cortada, eu trabalho com a lei na íntegra, tá? Até para ajudar vocês nessa fixação. Tem um material em PDF de vocês, está toda grifada, toda sinalizada, toda colorida, para que vocês tenham, né? Vocês terão êxito. Vamos lá, vamos que vamos. Artigo 1 ao 1º ao 7º. O que a Lei 8.080 dispõe? A gente já sabe que ela regulamenta, né, a Constituição, a gente já sabe que ela é a primeira lei orgânica do SUS, a Lei 8.080 ou 8080, como vocês queiram. Só quero que vocês lembrem que ela é de 1990. E ela vem dispor, né, sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes. Ou seja, isso aqui deve ser memorizado? Deve, pronto. Deve memorizar? Deve sim, galera. Por quê? Porque muitas questões de prova pedem só a disposição inicial das leis. Então, a minha outra sugestão é que vocês façam aquela tabelinha básica, né, e coloque aqui, ó, lei ou marco jurídico e a disposição inicial, dispõe sobre. E coloquem, façam lista, para não confundir, né, na hora de responder uma questão de prova por uma coisa tão boba que é a disposição inicial da lei. Vamos lá. Artigo 1º. O artigo 1º praticamente repete o artigo 196 da Constituição. Eu vou ler para vocês, vou sinalizar e quero que vocês vão na memória, lá no artigo 196, ou peguem o material do artigo 196 e se concentrem nele. Vocês vão ver que é um artigo mais extenso, mas que com o mesmo conteúdo do artigo 196 da Constituição. Isso é óbvio. Por que é óbvio? Porque a lei orgânica regulamenta a Constituição. Vamos lá. Esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executadas, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas do direito público ou privado. Ou seja, é a lei de abrangência nacional, que vai regulamentar todo e qualquer serviço de saúde, não só do SUS, também os serviços de saúde da rede privada, que ou contratado, conveniado ou não. Ou seja, ela regulamenta todos os serviços de saúde, até porque a saúde é de relevância pública. Artigo 2º. Observem como é bem semelhante ao artigo 96. Até vou colocar aqui do lado. 196 CF. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Ou seja, vamos comparar aqui? A saúde é um direito de todos e dever do Estado. A Constituição é mais enxuta. A Lei 8.080 vem regulamentar e dizer que é um direito fundamental do ser humano e, por isso, o Estado deve prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Através de quê? Então, no parágrafo 1º do artigo 2º, o dever do Estado de garantir a saúde consiste em que
Observem se vocês já não ouviram isso. Na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem o quê? Qual é o objetivo? A redução de doenças e de outros agravos. Com que tipo de acesso? No estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário para as ações de promoção, proteção e recuperação, ou seja, pró-pró-ré. Praticamente a mesma organização, só que um pouco mais extensa, do artigo 96 da Constituição. Então, decorar, não, entenda, certo? Aqui, esse parágrafo 2º, ele já não tem na Constituição, mas cai em prova. E é simples. O dever do Estado, nós temos um direito, não é isso? Que é a saúde, o direito de todos, dever do Estado. Mas esse dever do Estado não exclui o dever das pessoas, das famílias, das empresas e da sociedade. Ou seja, é a nossa contrapartida em relação a esse fornecimento, né? A essa obrigação da saúde pelo Estado. Nós temos que preservar, nós temos que ter o autocuidado, as empresas têm que fazer a parte social, a família tem que fazer o cuidado, né, do seu ambiente, etc. e tal. Então, o dever do Estado não exclui o das famílias, das pessoas, famílias, empresas e da sociedade. Artigo 3º. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica de um país, ou seja, quanto melhor o nível de saúde de uma população, que vai ser medida por indicadores epidemiológicos, melhores, né, vai traduzir que esse país tem uma organização social e econômica, né, favorável. Vou dar uma dica para vocês. Esse artigo 3º, ele traz para a gente o nosso conceito. Deixa eu apagar aqui, porque de vez em quando a canetinha prende. Conceito ampliado de saúde. Aquele solicitado lá na 8ª conferência. Então, e ele foi alterado no final de 2014. Então, se forem pegar a lei na íntegra, ou no material de vocês está na íntegra, se for pegar o material na íntegra, sempre do site do Planalto, tá? Então, o que ele traz pra gente? Que a saúde não é ausência de doença, que a saúde é um conjunto de determinantes e condicionantes, entre outros. A novidade é que foi inclusa a atividade física, e essa frase era no final e agora está no início. Então vamos ler quais são os determinantes e condicionantes da saúde: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Ou seja, gente, para se ter saúde de acordo com a nossa lei orgânica e de acordo com o conceito ampliado, com esse conceito social, com esse conceito subjetivo, nós precisamos ter um conjunto de elementos que não só são de responsabilidade do setor saúde, e sim de outros setores. Por isso que as ações de saúde, elas devem ser trabalhadas de forma intersetoriais, para que nós tenhamos um alcance, né, cada vez melhor da qualidade de vida. Até porque ter saúde ou não é algo subjetivo. Então, para mim, pode estar faltando aqui, vamos dizer, lazer, o que não está. Mas para outra pessoa pode estar faltando saneamento básico. Então, isso é relativo. Por isso que é um conceito ampliado, social, subjetivo, tá certo? Então, sempre lembrem que o artigo 3º, ele traz nessa subjetividade o conceito ampliado de saúde. Já o artigo, continuando aqui, desculpem, dizem respeito também, né, às ações que, por força do disposto anterior, que são ações e serviços de saúde, se destinem a garantir às pessoas da coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Artigo 4. Esse artigo 4 é o que eu chamo de conceito do SUS. O conceito do SUS é tão pequeno assim? Não. Aqui é só para vocês terem um feeling, né? Terem assim um marco para dizer, não, esse é para gravar artigo 4? Não, é para lembrar que na própria Lei 8.080 vocês vão encontrar alguns conceitos. Então, conceito SUS. Então, o que é que o artigo 4 diz para a gente? Constitui o SUS, o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público,
Esse é o SUS. Além disso, estão inclusas como instituição pública o controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, sangue, hemoderivados e equipamentos para a saúde. O artigo aqui está em esquema, mas na íntegra o artigo na lei, vocês podem observar que ele começa com o conjunto de ações e serviços e vírgula, no finalzinho constitui o SUS, certo? Então, para facilitar e vocês entenderem o artigo ao invés de decorar, é o conceito de SUS. O que é o SUS? É o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais das três esferas de governo, né? Da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Além disso, estão inclusas nessas ações e serviços as instituições de controle de qualidade e de pesquisa de produtos e insumos. E, como a gente já viu, a iniciativa privada poderá, olha o verbo de possibilidade, não de obrigação, participar do SUS em que caráter? Complementar. Sempre isso. Lembrando que isso aqui está lá, isso aqui não, gente, me perdoe, está lá no artigo 99 da CF, lembrando que tem que ter preferência às instituições filantrópicas e sem fins lucrativos. Artigo 5º, os objetivos do SUS. Escrito senso, são 3. Mas as provas se rebelam, né? Os certames se rebelam, as bancas já sabem que os alunos estão detonando no SUS, e aí eles podem transformar esses 3 aqui em 5, 4. O que eu quero que vocês lembrem? Quando a gente faz um trabalho científico, a gente não utiliza os verbos no infinitivo? Identificar, realizar, não é assim? Então vocês vão ler comigo, normalmente, e vão lembrar que essas 3 situações, para ser objetivo, quando você substitui o verbo para o modo infinitivo, não vai mudar o contexto. Por que isso, Pro? Porque muitas pessoas estudam SUS só lendo a lei sem se inteirar do que ela quer. Exemplo, a prova pede são objetivos do SUS e coloca lá princípios e um objetivo. Quem lê e não estudou vai marcar qualquer coisa, porque tudo está na lei. Você tem que identificar o que é que a questão está pedindo. Então, se a prova pedir objetivos, vai ter que ser isso aqui. Então, para facilitar, se vocês conseguirem substituir o verbo para o modo infinitivo, é um objetivo, certo? Então, qual é um dos objetivos do SUS? A identificação e divulgação dos fatores condicionantes determinantes da saúde. Lógico, se eu amplio o conceito de saúde, se eu digo que esse conceito de saúde ele vai estar impregnado de condicionantes determinantes, qual é a obrigação, qual é o objetivo do SUS? Identificar e divulgar esses determinantes e condicionantes, ou seja, dar publicidade para que a população se proteja, para que tome posturas diferenciadas, para que essa população faça o quê? Ela tenha um significado de autocuidado, corresponsabilidade. É só lembrar que o dever do Estado não exclui o das pessoas, famílias, empresas e sociedades. Segundo objetivo, a formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social, estão lembrados? Que é a forma que vai ser feita, né, a obrigação do Estado, a observância do parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei. Vamos voltar para o parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei, só para vocês verem como é fácil. Parágrafo 1º do artigo 2º. Então, aqui, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na o quê? Formulação e execução de políticas econômicas e sociais. E lá no artigo que é o objetivo, vai dizer o que para a gente? No artigo 5º, que ele vai ter que formular uma política de saúde para promover nos campos econômicos e sociais o que foi dito, o que foi expressado, explicitado, desculpem, lá no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 2º, que é acesso universal e igualitário, ações para redução de riscos de agravos de outras doenças, para promoção, recuperação e... Desculpa, gente, a professora errou. PROPRORE, promoção, prevenção e recuperação, tá certo? Então, e outra dica mais fácil ainda. É a única frase da lei que tem o número 1 e 2 em sequência. Simples assim. E o terceiro objetivo, esse aqui eles costumam dividir em 2, traz assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
com a realização integrada, olha o somatório, de ações assistenciais e de atividades preventivas. O que é que eles fazem? Assistir as pessoas por intermédio de ações de promoção e proteção da saúde, ponto. Aí depois colocam realização integrada de ações essenciais e atividades preventivas. Observe que pode ser duas frases, e são duas frases na verdade, e que sempre vai ter que ter o quê? O somatório. Então esses são os objetivos do SUS. Artigo 6º, um dos mais extensos, um dos mais cobrados, porque ele fala de campo de atuação, tá? O que é o campo de atuação, Pro? É o que o SUS pode fazer, independente se ele vai fazer sozinho, de forma intersetorial, e independente de que esfera de governo vai fazer. Aqui são todas as ações que o SUS pode fazer. Eu posso dizer a vocês que aqui é o desmembrar do artigo 200 da Constituição, certo? Vamos lá. Estão incluídas no campo de atuação do SUS, primeiro, a execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Então, aqui é o que pode ser feito dentro do campo do SUS. Inciso 2º, a participação na formulação da política e na execução das ações de saneamento básico. Já vimos isso onde? No artigo 200 da Constituição Federal. Olha o verbo participar. Terceiro, a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. Também vimos isso lá no artigo 200 da Constituição. Vigilância nutricional e orientação alimentar. Também pertence ao campo de atuação do SUS. Quinto, a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Também vimos lá no artigo 200, lembrando que também tem que ser um verbo que traga o sentido de uma ação intersetorial. Artigo 6º. A formulação da política e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde. Sétimo, o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias, olha o que está grifado, de interesse para a saúde. Oitavo, a fiscalização e a inspeção de alimentos, águas e bebidas para consumo humano. Participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Eu estou sendo um pouco mais rápida porque já falamos isso tudo lá no artigo 200 da Constituição, na aula da Constituição. Décimo, o incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico. A formulação e execução, observe quando uma ação é só do Ministério, do SUS, no caso. Olha o verbo, formular e executar política de sangue e seus derivados. Certo? Então aqui não tem participar, não tem colaborar, é formular e executar, porque toda essa ação pertence a que campo? Ao campo da saúde. Sexto, parágrafo 1º, aqui vem os conceitos. Então vou colocar aqui que o artigo 6º, no seu parágrafo 1º, vai trazer conceitos de vigilância sanitária, conceitos de vigilância epidemiológica e de saúde do trabalhador. O que é vigilância sanitária? Eu vou falar um pouquinho, depois eu leio como está aqui. Sempre que vocês lerem em prova que estiver relacionado com bens de consumo e de serviços que tenham relação direta com o ser humano e que tenham uma relação com o consumidor, vocês vão relacionar a vigilância sanitária. Observe. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse para a saúde. E vai abranger dois itens, aqueles bens de consumo e o prestação de serviço. E o que são bens de consumo? São aqueles que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo
e o controle da prestação de serviço, que se relaciona diretamente ou indiretamente com a saúde. Então, tanto o que se consome, quanto que o serviço que eu recebo, que pode ter impacto na minha saúde. Exemplo, uma sala de aula, ela é uma prestação de serviço, é uma atividade de docência ou, né, de fornecimento de educação, mas aquela estrutura da sala de aula tem que estar adequada ao aluno e ao professor. Então, ela vai passar pela fiscalização da vigilância sanitária, que vai ter que emitir o alvará de funcionamento, se ela estiver de acordo com o que está preconizado nas normas da vigilância sanitária municipal ou estadual, depender do âmbito que a gente esteja se relacionando. Já o conceito de vigilância epidemiológica. Toda vez que tiver uma relação com saúde e doença, observação, medidas de controle, vocês vão associar a vigilância epidemiológica, tá? Então, entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde, tanto individual quanto coletiva, tá? Com a finalidade de quê? De recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. Então, a vigilância epidemiológica está muito mais relacionada ao processo saúde e doença. A vigilância sanitária está relacionada diretamente ao direito do consumidor, diretamente a bens e serviços de consumo. Desculpa, a bens de consumo e prestação de serviços que tenham algum impacto na saúde, certo? Vamos lá. Agora, a saúde do trabalhador. Observe que não é vigilância, eu já havia falado isso. É a saúde do trabalhador, que tem como conceito um conjunto de atividades que se destina, né, através do somatório de ações da vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores e que visa também, claro, você não vai só proteger, a recuperação e a reabilitação da saúde desses trabalhadores submetidos ao quê? Aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. E essa situação vai abranger que situações? A assistência ao trabalhador vítima de acidentes do trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. Participação no âmbito de competência do SUS em estudos, pesquisas, avaliação e controle de riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. Participação no âmbito da competência do SUS, para você ver que saúde do trabalhador é uma ação intersetorial, da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, produtos, máquinas e equipamentos que apresentem risco à saúde do trabalhador. A avaliação do impacto que as tecnologias causam ao trabalho, a gente pode muito bem linkar aí, né, com os smartphones da vida, ao trabalho não, à saúde. Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade, né, sindical e às empresas sobre os riscos de acidente do trabalho daquele local ou setor, doença profissional e do trabalho e os resultados das fiscalizações feitas pelo SUS, das avaliações de ambientes e os exames de saúde, de admissão, periódico de demissão, respeitando, claro, a ética profissional, e a participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas, aqui que está pegadinha, públicas e privadas, tá? Porque trabalhador não é só o trabalhador do SUS, trabalhador é qualquer pessoa que, através da sua força, o produto final seja algo, pode ser material ou não. Então, aqui eu sou trabalhadora, o meu produto não é material, é um produto intelectual, mas eu sou trabalhadora. Não precisa ser formal ou só formal para estar, né, inserida no artigo 6º da Lei 8.080. Tem que ser trabalhador, aquele que determine uma força e essa força tenha um resultado, um produto. Esse é o trabalhador, formal ou informal. Sétimo, revisão periódica, né, da listagem oficial das doenças originadas do processo de trabalho, até porque as tecnologias mudam, a forma de trabalhar muda e a gente tem uma tendência, né, a população de ficar expostas às novas tecnologias e também novas formas de adoecimento. Isso faz com que a gente tenha novas doenças e novos CIDs.
Por isso que essa relação deve ser atualizada. Oitavo, garantia ao sindicato, preste atenção, então, a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, setor de serviço e ou de todo ambiente de trabalho quando houver exposição ao risco ou risco iminente para a vida dos trabalhadores. Observe uma coisa, ele garante ao sindicato, não é que o sindicato vai interditar, ele garante que o sindicato ele possa requerer interdição. Não é o sindicato que vai chegar lá e interditar. Ele garante ao sindicato esse direito de solicitar, né, a interdição da máquina, do setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, se ele estiver demandando um risco iminente para a vida ou a saúde do trabalhador. Uma questão para a gente treinar. Assinale a seguir a ação que não está incluída no campo de atuação do SUS. Letra A, vigilância sanitária, tá? Tá, já vimos no artigo 6º. Letra B, seu trabalhador, acabamos de ver. Letra C, artigo 6º, vigilância epidemiológica. Letra D, assistência social não faz parte do campo de atuação do SUS. É, juntamente com a saúde, um dos formadores do tripé da Seguridade Social. E aqui, letra E, a assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Então, nosso gabarito para uma questão, letra D de dado. Questão fácil, dada de prova. Outra questão. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS, primeiro, a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Correto. O verbo está correto. Correto. 2. A ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. Também correto. 3. A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 4. O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesses para a economia. Olha a pegadinha, a última assertiva e traz economia. Aqui deveria ser para a saúde. Então, essa não é. Ficamos com 1, 2 e 3. Vamos ver se tem mais alguma aqui atrás. Então, 1, 2, 3, gabarito, letra A. Certo? Então, aí dá, né, a gente reitera, ratifica a importância de ler a questão toda. Porque é numa dessa que essa questão está na última página, na última questão, e você erra por falta de atenção ou por cansaço. Então não deixe que o cansaço te vença nesse momento, porque a vaga tem que ser sua. Artigo 7º. Aqui eu quero a atenção máxima de vocês, porque o artigo 7º ele vem falar sobre os princípios do SUS, tá certo? Então, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que são aqueles em caráter complementar, que integram o SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 98 da CF, quais são descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral e participação da comunidade, e obedecendo ainda os seguintes princípios. Lembram que eu falei? Toda diretriz é um princípio, mas nem todo princípio é uma diretriz, tá certo? Então, primeiro princípio, universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Ou seja, todos têm acesso ao SUS em todos os níveis de assistência, certo? Então, é o caráter universal, é o que vai de encontro àquela excludência antes da criação do SUS. Então, a universalidade diz que o sistema ele é includente e 100% includente, porque todos têm direito a esse acesso a todos os níveis da assistência. Segundo, integralidade da assistência. É entendido como um conjunto articulado e contínuo, essa palavrinha aqui é chave para vocês identificarem a integralidade, das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Na aula em PDF, eu coloquei um exemplo de uma paciente, que eu não vou citar aqui agora, porque vocês já viram. Ou seja, a integralidade traz para a gente a seguinte ideia. Se o indivíduo só precisa da atenção primária e nela o seu problema vai ser resolvido, eu não preciso hierarquizar para atenção secundária, mas eu cumpri a integralidade. Mas se o indivíduo está na atenção primária
e o problema dele não pode ser resolvido ali, exige uma complexidade maior, eu tenho que garantir esse acesso, né, articulado com os níveis do sistema e contínuo para a ação que ele realmente necessita. Então, se eu conseguir esgotar toda a necessidade do indivíduo no nível primário, eu estou oferecendo a ele a integralidade. Mas se ele precisar só do primário até o secundário, eu também tenho que garantir a ele, de forma contínua, ou seja, o próprio SUS faz a referência e a contra-referência. O que tem que ter diferencial aqui é que vai ser articulado, contínuo, de acordo com a necessidade, ou seja, para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Ou seja, não é porque nós temos 3 níveis de complexidade do sistema que um paciente que está apenas com uma candidíase, apenas eu digo assim, no sentido que é resolutivo na atenção básica, que ele vai ter que ir para o nível terciário. Ele vai de acordo com a necessidade. Se o problema dele é resolvido na atenção primária, ali ele vai ficar. E vai ter sua resolutividade e vai ter garantida a integralidade da sua assistência. 7º, preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral. 7º, artigo 7º, gente, perdoe, inciso 3º. 4, igualdade, que é diferente de equidade. A igualdade da assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. A equidade não está explicitamente no artigo 7º, mas ela é um princípio doutrinário. Daqui a pouco eu faço a divisão, né, teórica disso. Então, para diferenciar, essa é a imagem mais fácil. Então, aqui é igualdade. Todos os 3 meninos, ninguém observou a altura deles e ofertou o mesmo, né, a caixa para eles verem o jogo. Observe que se eu não observar a diferença entre eles, eu não vou estar fazendo uma justiça. Eu vou estar atendendo eles de forma igual, porque eu ofereci o que a eles? Um tamborzinho para cada, uma caixa para cada. Mas a partir do momento que eu observo que eles são diferentes, eu vou usar a equidade, porque a equidade é tratar os diferentes de forma diferente. Quando eu percebo que um é mais alto, o outro é médio, o outro é pequenininho, o mais alto ele vai conseguir ver sem a caixinha. O médio, uma caixinha, e o menorzinho, 2 caixinhas. Então, aqui é a equidade, para vocês entenderem que a equidade é diferente de igualdade. Igualdade é dar a todos da mesma coisa, ou seja, sem preconceitos ou privilégios. A equidade eu posso utilizar de um preconceito, eu posso utilizar de uma discriminação, desde que ela seja positiva, desde que eu esteja fazendo isso para melhorar, né, aquele atendimento ao indivíduo. Então, basta eu perceber o que para fornecer a equidade? Basta eu perceber as diferenças entre os diferentes, certo? E a equidade não está escrita na lei, mas eu coloco aqui, daqui a pouco eu vou falar a diferença dos princípios doutrinários e organizativos, que também não está na lei, mas nas entrelinhas da saúde coletiva existe essa definição, né? Existe essa, inclusive em residência cobra pra caramba. 7º, direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde. 6º, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário, ou seja, todo usuário tem o direito de saber onde vai ser atendido, que local tem um hospital pediátrico, que local tem uma maternidade, é essa divulgação do potencial. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, ou seja, utilizar a epidemiologia para o planejamento, ou seja, a epidemiologia é uma ciência de base para as ações do SUS. 8º, participação na comunidade, que eu não vou adentrar muito, só vou falar aqui que ela vai ser feita através dos conselhos e das conferências. E eu vou falar mais claramente na aula específica da Lei 8.142. Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Vocês já viram isso aqui, não é? Porque também é uma diretriz do SUS. Lembrando que essa descentralização é o princípio e diretriz. E a linha A e a linha B são as formas que vai ocorrer a descentralização. Então, essa descentralização vai ocorrer com ênfase para o município, que é a municipalização. E através da regionalização e hierarquização da rede.
Ou seja, muitas provas trazem essa pegadinha. Descentralização é o princípio, mas algumas provas colocam municipalização, o que deveria ser considerado correto e incorreto, porque a municipalização ela é a forma de acontecer e fazer acontecer a descentralização. Da mesma forma que regionalização e hierarquização não são princípios, e sim aqui a forma de organização do SUS. Certo? Qualquer questão que caia nesse sentido, na hora que eu vou estar à disposição para os recursos também de prova, apesar de que eu não suporto quando a pessoa vai fazer prova já pensando nos recursos. Façam a prova pensando que vocês têm condições de responder a prova. Recurso a gente avalia depois. Tá? Então, o princípio diretriz é a descentralização. A forma de colocar em prática esse princípio diretriz é municipalizando e organizando de forma regionalizada e hierarquizada. Aqui eu trouxe os níveis, né, de atenção, que é a atenção primária, secundária e terciária. Essa seta indica a hierarquização, tá? Então, o SUS é organizado de forma regionalizada, eu vou colocar aqui tipo uma região, ou seja, próximo da população, para que eu facilite o acesso, e de forma hierarquizada, da atenção primária, secundária à atenção terciária. Alguns estudiosos já trazem a atenção quaternária, que é a atenção que a gente faz com 3 tipos de especialidades: a oncologia, a rede de transplantes e a diálise e hemodiálise. Mas na aula de redes, que faz parte lá da saúde coletiva, é outro módulo, eu vou adentrar nesse assunto. 10º princípio, integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Era para estar aqui, pulou para lá, teimoso. 11º, conjugação de recursos financeiros, tecnológicos e materiais e humanos de todas as esferas de governo, né, União, Estados, DF e municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população. 12º, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência, que chamamos de resolutividade. E 13º, que é o último princípio, organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Aqui não está na lei. Então, vocês vão utilizar isso aqui? Vão, porque em prova cai. Os teóricos, teoricamente, existe uma divisão dos princípios do SUS. Quais são eles? Nós temos 2 tipos de princípios do SUS: os doutrinários e os organizativos. Doutrinários são 3, como os organizativos são os outros, que é a universalidade, a integralidade e a equidade. Lembrando que a equidade não está no texto da lei, mas ela pode ser, né, desmembrada da igualdade, desde que eu parta de um pressuposto que as pessoas e as situações são diferentes. E os princípios organizativos são todos os outros que estão no artigo 7º, mas principalmente regionalização e organização, descentralização com comando único e participação do povo, além de todos os outros. Então, se é para memorizar, memorize os doutrinários, porque os outros todos são organizativos. Uma questão para a gente treinar: assinar a alternativa que não apresenta um princípio ou diretriz do SUS. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde, exceto em caso de doença terminal. Já achamos a nossa que não é um princípio, porque todo mundo tem direito. Vamos lá, só para a gente fixar. Divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e sua utilização pelo usuário. Está no artigo 7º. Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. É uma diretriz e também um princípio. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Também está no artigo 7º. É um princípio organizativo. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Também é um princípio organizativo. Vou falar uma coisa de uma prova que me mandaram uma vez. Substituíram integridade por integralidade. E era a última questão da prova. Então a galera cansada ficou na
integridade, integralidade, com letrinha pequena, na última questão de prova, rola um cansaço, né, gente? Então, exercitem questões de prova, coloquem um tempo que vocês vão estar respondendo essas questões para fazer um exercício de tempo mesmo. Porque se você responde, se distrai, levanta, não, eu vou tirar 1 hora para responder a questão de prova. Coloca um cronômetro e aí vocês respondem. Desliguem o WhatsApp, Facebook, o que for possível de rede social. Se isolem um pouquinho no mundo dos estudos, porque eu digo a vocês que vale a pena, muito a pena. Então, gabarito a nossa questão, letra A. E fico aqui na primeira parte da nossa aula 4, que nós estamos falando, né, discutindo a Lei 8.080, que é a primeira lei orgânica da saúde, tá? Bebam água, relaxem, descansem e espero que vocês tenham compreendido que o artigo 7º é importantíssimo para a gente, tá bom? Fiquem atentos aos conceitos teóricos de doutrinários e organizativos e qualquer dúvida, basta acionar. Beijos e queijos, muita paz para vocês. Até breve com a parte 2 da Lei 8.080. Fiquem com Deus.